Chegou aquele momento inevitável e eu sei que as coisas podem mudar mais pra frente, é claro, mas é o momento em que eu vou falar sobre o melhor filme que eu assisti na edição desse ano da Mostra de São Paulo até agora. E esse filme se chama Ana, Meu Amor, que é um filme romeno dirigido pelo Kalin Peter Netzer, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, provavelmente não é, mas que é o diretor romeno de um filme muito bom que veio também para a mostra alguns anos atrás, chamado Instinto Materno ou Child's Pose. E esse Ana, Meu Amor, é um filme que não se iluda, é um filme difícil, exaustivo, você realmente termina o filme drenado, sugado, emocionalmente desgastado. Porque é um filme que é engraçado, ele consegue ser épico em sua grandiosidade, no seu escopo, porque ele narra o início, a ascensão, a estabilização e a queda, ou seja, a trajetória completa de um relacionamento entre um rapaz e uma moça. E, para piorar, essa moça, a namorada e depois esposa do protagonista, sofre de depressão, crise do pânico e vários outros problemas psicológicos que podem ou não ter a ver com o relacionamento tumultuado que ela tem com o pai adotivo. E se tem algumas coisas que a gente já espera desse chamado novo cinema romeno, que é câmera na mão, narrativas... E é difícil falar de realismo no cinema, porque cinema sempre é encenação, mas poucas vezes a gente consegue usar o termo realismo de uma maneira tão apropriada quanto nos filmes desses cineastas romenos contemporâneos. Porque é um filme que realmente extrai uma realidade, né? uma verossimilhança do que está sendo filmado, que é impressionante. E esse aqui, ele faz isso, mas ao contrário dos filmes romenos do Mungiu ou do Puiu, que são os principais diretores romenos da atualidade, ele, ao invés dele manter a câmera mais distante dos personagens, mais imóvel e permitir que a mise-en-scène aconteça, né? Permitir que a movimentação aconteça dentro do quadro, o que ele faz aqui é botar a câmera na mão, acompanhar os personagens razoavelmente de perto e o mais importante de tudo é, como eu falei, a mise-en-scène, porque o que acontece, né? A movimentação dos personagens, a interação deles e a atuação dos personagens é de uma realidade extrema, até porque quando ele vai tratar, por exemplo, da depressão da protagonista, ou da esposa do protagonista, melhor dizendo, ele faz de uma maneira 100% direta, sem fazer concessões. Então não há nada que um personagem que tenha depressão, ou que um ser humano que tenha depressão viva, experimente, sofra, que o diretor não vai querer mostrar aqui. Ele mostra praticamente tudo e por isso que o filme acaba se tornando desconfortável. A gente vê realmente cenas deprimentes, cenas difíceis. E para que isso aconteça, é óbvio que a performance, que a atuação da atriz precisava ser muito eficiente. E eu vou falar aqui, dificilmente esse ano, principalmente aqui nessa edição da mostra, vai haver uma performance tão impactante, vai ter uma atuação tão eficiente, tão poderosa quanto a dessa menina chamada Diana Cavalliotti, que é uma atuação muito sensível, muito sensível. Você tem, por exemplo, momentos de intimidade do casal. O filme, como é comum do cinema romeno, ele executa vários planos longos, então a gente fica observando interações entre os dois. Por exemplo, os dois acabaram de transar. O filme, inclusive, tem cenas de sexo bem explícitas e depois eles estão ali na cama, conversando, fumando e tal, e a gente fica vários minutos, longos minutos, acompanhando a interação dos dois, a conversa dos dois. E tem várias cenas dessas em que a gente vê o sofrimento da personagem. A gente vê, por exemplo, sabe, a personagem parece, a impressão que dá é que é um fardo, é uma dificuldade extrema para ela de estar ali e de ao mesmo tempo se mexer e de, sabe, parece que ela tá realmente sofrendo. E você olha em volta e você fala, não tem motivo nenhum para ela estar sofrendo. O que tá acontecendo? E a atuação da atriz torna isso muito claro. A dificuldade de lidar com coisas
coisas pequenas, com coisas simples. E mais do que isso, a transformação dela ao longo do filme é uma transformação muito eficiente, e você realmente, se você vê ela no começo do filme e no final, não é só o trabalho de maquiagem e de cabelo que faz você perceber que é uma outra pessoa, porque o filme trata disso também, de como nós somos pessoas diferentes em momentos diferentes da nossa vida. A gente não é a mesma coisa que a gente era, sei lá, 5, 6, 7 anos atrás, né? Mas também a composição da atriz, né? As expressões, o tom de voz, a maneira de falar, que você não só percebe que aquela depressão, aquele estado deprimido não existe mais, que ela conseguiu superar aquilo, quanto que ela é uma mulher mais madura. Então você vê realmente ela como quase uma adolescente no começo do filme, e mais pro final ela já é uma mulher muito mais experiente, muito mais segura de si, muito mais amadurecida. E nesse sentido, o filme trata de temas interessantes em relação aos nossos relacionamentos interpessoais e principalmente amorosos. Por exemplo, ele questiona o fato do protagonista ter sido um cara tão presente, um cara tão próximo, ter assumido um relacionamento tão intenso, ter entrado de cabeça na relação com aquela mulher, quando ela era dependente dele, quando ela ainda não tinha autonomia, enquanto ela ainda não era uma pessoa que conseguia se virar sozinha. E à medida que essa transformação começa a acontecer, à medida que ela começa a tomar as rédeas, que ela começa a se arrumar, que ela começa a fazer amizades, que ela começa a sair de casa, que ela começa a trabalhar, a impressão que dá é que o ciúme desse cara começa a aumentar, que as brigas começam. Ou seja, será que ele realmente a amava, ou se o que ele amava era o fato de poder controlá-la, o fato de ele poder estar no controle e o fato de ele ser o lado são da relação e de ele estar ali como uma vítima que ele consegue ajudar e em cuja vida ele consegue ter uma importância, né? Porque ele é o cara que está do lado dela nesse momento difícil. E isso é um dos fatores que fazem o relacionamento começar a se desintegrar. E o que é sensacional do filme, que eu falei já pra vocês, é um filme desgastante, é um filme que suga o espectador emocionalmente, porque a gente realmente começa a ver passo a passo o que começa a acontecer naquela relação para que ela comece a ruir. E a cereja do bolo para fechar essa narrativa, como eu falei já, épica, grandiosa, mas ao mesmo tempo com uma abordagem intimista, humana, realista, pulsante, verossimilhante, é que no final tem algumas coisas que acontecem que eu não vou deixar, obviamente, aqui o spoiler, mas que nos fazem questionar o que realmente aconteceu e o que foi sonhado, né? O que foi algo criado pela cabeça do protagonista. E a gente até começa a voltar um pouquinho e pensar em que momento, já que tem alguma coisa ali que não é real, alguma coisa ali que não aconteceu, em que momento que isso começou a acontecer? Até que ponto a gente estava realmente acompanhando uma narrativa literal, cronológica, e em que momento certo surrealismo, certa fantasia da cabeça do protagonista acabou assumindo a narrativa do filme, que jamais deixa de ter uma linguagem, uma gramática, tanto de câmera, né, de fotografia, de direção, quanto de atuações, que nos faz entrar e comprar aquele universo e participar realmente, ativamente, e sentir a realidade daquela relação. E é isso, Ana, Meu Amor é o meu filme favorito da mostra até agora, e eu gostaria muito de ouvir quais são os de vocês, que filmes vocês têm visto, vocês têm gostado, não têm. Tragam sugestões para os comentários, né? Se você tiver ideias de filmes que vocês querem que eu veja, que eu faça crítica. Não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tem um botãozinho aqui do lado, de dar um like nos vídeos, o YouTube entende que você gostou dos vídeos se você dá um like. Divulga os vídeos para seus amigos, chama a galera para assistir, fala que tá tendo vídeo todo dia. Não se esquece de ir lá no Cinema de Boteco, acompanhar a cobertura da mostra. E por enquanto é isso.